Pessoal, vamos para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai falar sobre medidas de dispersão, conteúdo também de estatística, previsto na certificação CPA 20 da ANBIMA. E galera, o detalhe é que a gente está começando a avançar nos conteúdos estatísticos e aqui fica um pouquinho mais difícil. Então, peço bastante atenção de vocês, porque essa parte ela não é tão simples. Ainda mais porque na CPA 20, vou lembrar para vocês, não são cobrados os cálculos, vocês têm que entender o conceito. Só que para entender o conceito, não tem jeito, eu vou ter que colocar exemplos aqui em que a gente tem que fazer algumas contas. Mas mais do que prestar atenção em como fazer o cálculo, eu quero que vocês se apeguem ao que o resultado quer dizer, que é isso que vai ser cobrado lá na hora da prova. As medidas de dispersão que a ANBIMA cobra da gente são duas, a variância e o desvio padrão. Na estatística tem outras, mas a gente só vai ficar nessas duas, né, porque é justamente o que é cobrado. Bom, a gente vai começar aqui pela variância, tá? E depois a gente vai para o desvio padrão. A variância, então, aqui está o conceito formal dela, né? Eu coloquei na tela para facilitar para vocês. É o seguinte, a variância ela é obtida pela média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética. Quanto maior a variância, maior a dispersão dos dados e, consequentemente, maior a volatilidade. Renan do céu, o que isso quer dizer? Porque eu não entendi nada. Bom, para quem não teve contato com a variância, esse conceito formal aqui não ajuda muito, né? Como é que eu vou fazer para facilitar para vocês? Eu vou avançando nas contas aqui, tentando explicar para vocês o que a gente está calculando e vou voltando ao mesmo tempo para explicar melhor esse conceito formal, porque realmente não é fácil. Aqui embaixo eu coloquei a fórmula, né, da variância, que é essa daqui. Percebam que a variância ela é representada por esse S2. Ela também pode ser representada pelo sigma ao quadrado. Na verdade, S ao quadrado, né? Aqui sigma ao quadrado. Por que tem essas duas formas de representação? Aqui é quando a gente está trabalhando com uma população, e aqui é quando a gente está trabalhando com uma amostra. Não vou me apegar muito em explicar o que é cada um, né? Porque isso aqui são um conceito mais estatístico. O importante é vocês saberem que tem duas formas de representar a estatística. Lembrem-se aqui do quadrado, que é a principal característica da variância. A fórmula, então, é essa daqui. Se o conceito já não é muito amigável, então imagina a fórmula, né? Mas, basicamente, vocês têm que só lembrar como é que é essa fórmula, não precisa desenvolver os cálculos através dela. Claro que aqui nos exemplos eu vou fazer isso, né? Para vocês entenderem o que é, mas na hora da prova só tem que saber que essa daqui é a fórmula da variância. E fica muito fácil de fazer um contraste entre ela e a fórmula do desvio padrão, por exemplo. Porque a fórmula do desvio padrão é a mesma, só percebam que aqui tem uma raiz quadrada. É isso que tem que saber diferenciar uma da outra. Essa daqui não tem a raiz quadrada e é por isso que ela está elevada ao quadrado, enquanto que a do desvio padrão, ela perde o quadrado aqui, justamente porque a gente faz a raiz quadrada. Bom, vamos lá então para um exemplo para tentar explicar como é que funciona a variância. A variância ela é uma medida de volatilidade, assim como o desvio padrão. Pense o seguinte, a gente tem uma ação, certo? A ação ela vai ter hoje um rendimento, por exemplo, de 1%. Pode acontecer. Amanhã ela vai ter um rendimento de 2%, no outro dia 5%, no outro dia menos 3%. Percebam que durante os dias a rentabilidade dela vai fazendo esse movimento aqui, né? Ela vai oscilando. A variância, ela mede exatamente isso, o quanto que são essas oscilações. Quanto menor a variância, a oscilação é menor. Quanto maior a variância, a oscilação é maior. É isso que a gente quer calcular com a variância, tanto com a variância quanto com o desvio padrão. Quanto maior essas ondas aqui de volatilidade, né? Vou colocar na tela que eu acho que facilita para vocês. Quanto maior esses movimentos aqui de volatilidade, maior é o risco do ativo. Agora, se a variância é assim, percebam que é mais constante, né? É menos risco para o investidor que está colocando o dinheiro dele na ação, na aplicação, enfim. Mas esse movimento aqui é o que a gente quer calcular através da variância. Então a gente pegou um fundo de investimento que apresentou as seguintes rentabilidades mensais. Em janeiro, 3% positivo, 1%, menos 1 e terminou com 3%. Para calcular a variância, a gente tem que calcular antes a média. Não vou me alongar muito aqui em como se faz o cálculo da média, porque isso daqui a gente já viu, né? Então, símbolozinho da média aqui, a gente fez o cálculo. A rentabilidade média durante esse período de 5 meses desse fundo de investimento foi de 1% ao mês. Em média, ele rendeu 1%. Agora a gente vai calcular a variância, né, para entender como é que são essas oscilações. Porque
nesse mês ele rendeu 3, mas teve um mês aqui que ele rendeu -1. Se esse fundo ele não tivesse muita variância, vamos supor que a variância dele fosse 0, como é que seria a rentabilidade dele? Bom, nesse caso, a gente teria o seguinte, teria 1% em janeiro, 1% em fevereiro, 1% em março, 1% em abril e 1% em maio. Percebam que o rendimento mensal continua sendo 1%, porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Dividido pelo número de elementos, também são 5. Vai dar a mesma coisa. Só que aqui, percebam, que não teve oscilação, foi sempre 1, foi uma reta. Isso é um ativo com variância 0. É diferente daqui, que a gente teve 3, depois teve 1, depois teve -1 de novo, mais 3. Olha o movimento como é diferente um do outro. Né? Isso é justamente a variância. Se a variância fosse 0, seria uma reta. Quanto maior a variância, maiores são essas curvas. Bom, eu acho que isso já é uma introdução legal para a gente entender a variância. Agora a gente vai para o cálculo em si mesmo. Depois que a gente tem a média, que é o 1% que a gente obteve aqui, a gente vai colocar os valores na fórmula. Percebam que a média na fórmula, ela está aqui, ó, né? Que é justamente, se a gente voltar aqui para o conceito formal, aqui está a média. Esse xi aqui da fórmula, ele é cada um dos resultados do fundo, no nosso exemplo. Então, 3%, o -1 e assim por diante. Né? Por que aqui está fechadinho assim, como se fosse um elemento só, e lá a gente foi abrindo? Porque o símbolo do somatório está dizendo para a gente somar cada um dos rendimentos e o desvio dele em relação à média. Mais do que isso, elevar esses desvios ao quadrado e tirar a média deles. É isso que está aqui, ó. A variância obtida pela média dos quadrados, dos desvios. Então, isso aqui são os desvios, esse aqui é o quadrado deles e essa daqui é a média em relação à média aritmética que está aqui. Por que esse é um ponto importante, tá? Por que é n-1 e não n? Bom, existe toda uma explicação estatística por que a gente trabalha com n-1 e não n. E eu não quero que vocês decorem, aliás, eu não quero explicar isso para vocês, porque seria muita coisa que foge do conteúdo da CPA20. Eu quero que vocês decorem isso, na verdade. Quando a gente estiver trabalhando em investimentos, né, com variância e desvio padrão, apenas lembre que na fórmula a gente trabalha com n-1. Se eram 5 elementos, a gente vai trabalhar com 4. Mas isso, de novo, galera, o cálculo da variância e do desvio padrão. Na média, a gente vai continuar calculando com n. É só aqui, ó, n-1. Beleza? Apenas decore porque a explicação estatística ela é bem grande e fugiria aqui do escopo da nossa aula. Bom, depois que a gente colocou os resultados, aqui a gente obteve então essa medida aqui, que foi de 4%. A volatilidade desse ativo aqui, desse fundo de investimento, foi de 4%. O problema da variância é que esse resultado que a gente tem aqui de 4%, ele não está na mesma unidade de medida dos dados originais do fundo de investimento, porque a gente elevou ao quadrado aqui. E quando a gente elevou ao quadrado, a gente trouxe um resultado que está ao quadrado dos dados originais, não está na mesma unidade. Então eu não posso dizer que se um mês eu tive 1%, significa que no outro mês eu posso ter um intervalo variando de 4%. Não, porque os dados estão ao quadrado. Esse é um problema da variância que é corrigido pelo desvio padrão. A gente já vai ver isso. O principal ponto é o seguinte, lembra que eu disse que se a gente tivesse a variância 0, o retorno seria constante? Bom, a variância sendo de 4%, a gente começa a ter essas oscilações aqui que a gente viu na rentabilidade do fundo. Se fosse 10%, aí seria mais. Né? Em vez de ter 3 e 1 aqui, poderia ser 3 e menos 5, não sei. Seria esses retornos aqui, eles seriam mais discrepantes em relação à média, que foi de 1%. Bom, da variância, vocês têm que entender isso. Agora a gente entra no desvio padrão. Eu já adiantei no início da aula que a diferença, né, inclusive na fórmula, é que agora a gente faz uma raiz quadrada. Por que a gente faz essa raiz quadrada? É justamente para eliminar o problema da variância de estar ao quadrado, de não estar na mesma unidade de medida dos dados. Então percebam aqui a definição formal, né?
desvio padrão. A variância, ela possui problema de apresentar uma unidade de medida igual ao quadrado da unidade de medida dos dados originais. Para resolver esse problema, calculamos o desvio padrão, que apresenta um valor que está na mesma unidade de medida dos dados originais. Está aqui a forma, está aqui o símbolo do desvio padrão, que perde o quadrado, né? Se a gente estiver trabalhando com a população, ao invés de ser sigma ao quadrado, na verdade vai ser só o sigma, né? O quadrado ele perde, justamente porque a gente faz a raiz. A fórmula é a mesma, só no final a gente vai fazer a raiz. Então, o mesmo exemplo que a gente acabou de ver para a variância, a gente vai estar trabalhando aqui no desvio padrão. Então, calculamos a média, 1%, a gente colocou na fórmula, só que agora a gente fez a raiz. Então, até aqui, né? Até aqui os 4 a gente tinha, só que a gente tira a raiz e chega em 2. O desvio padrão desse investimento, desse fundo de investimento foi de 2%. Significa que se a gente tem uma média de 1%, o retorno esperado é de 1%, é de se esperar que esse retorno de 1% ele pode variar, né, no intervalo aqui de 1 até 3, porque é 2% para mais ou 2% para menos. Pode ficar aqui de menos 1. Se isso daqui fosse 4%, eu estou simplificando bastante, galera. Presta atenção, eu estou simplificando bastante aqui para vocês entenderem o que o resultado significa. Depois, em distribuição normal, a gente vai ver que existe na verdade, um percentual de chance de ficar nesse intervalo de valor. Mas, para essa aula, eu preciso que vocês entendam que o desvio padrão é esse intervalo aqui que pode acontecer das rentabilidades. Mas depois a gente aprofunda um pouquinho mais para a prova. Então, se o desvio padrão, ele, em vez de ter sido 2%, que a gente viu aqui, né? Se ele tivesse sido 4%, significa que o leque aqui de possibilidade seria maior. Seria de 5% a menos 3%, levando em conta que a nossa rentabilidade média ela é de 1%. Perceba, então, que quanto maior o desvio padrão aqui, mais discrepante tende a ser os resultados em relação à média. E a nossa curva, ela fica assim, né? Diferente de quando a variância é zero. E, galera, ponto importante, se a variância é zero, quanto é que vai ser o desvio padrão? Bom, vai ser zero também, porque raiz quadrada de zero é zero. Então, lembrem disso, né? Um resultado igual da variância e do desvio padrão é quando a variância é igual a zero. Nos outros casos, o resultado vai ser diferente, né? Se a variância for 4, que nem foi no nosso exemplo aqui, o desvio padrão foi 2. Se a variância fosse 9, o desvio padrão seria 3. E assim por diante. E se a variância for negativa? Bom, isso simplesmente não tem como. Não existe variância negativa, porque a gente está elevando sempre ao quadrado. Então não tem como se ter a variância negativa. E o desvio padrão pode ser negativo? Não, porque se a variância não é negativa, como é que a gente vai ter um resultado negativo para o desvio padrão? Porque ele é justamente a raiz. Então, acho que eu não coloquei aqui, mas esse ponto é importante, tá? A gente não pode ter resultados negativos nem para a variância, nem para o desvio padrão. Pode ter resultado nulo. Variância é zero e desvio padrão zero, mas negativo não. Bom, daí aqui eu coloquei exatamente aquele exemplo ali de uma comparação, né, entre o nosso desvio padrão aqui, que foi de 2%. Então vamos colocar aqui que o nosso desvio foi de 2%. Então S igual a 2%. E aqui um exemplo, né, que eu já tinha até colocado para vocês, em que o S foi igual a zero, porque o S2 também foi igual a zero, né? E nesse caso a gente percebe que nos mesmos dois casos, né? Então, nesse fundo A aqui, a média de rentabilidade foi de 1%. E aqui também. Nos dois casos, rendeu a mesma coisa. Rendeu 5% ali ao final do período. E a média foi de 1%. Só que aqui, a curva que a gente tem, ela é uma reta. Porque sempre ficou em 1%. E aqui não, né? É aquele exemplo que eu coloquei para vocês. Foi para 3, depois caiu para 1, depois caiu para menos 1, ficou em menos 1, e aí subiu em 3. Aqui o desvio padrão é 0, aqui o desvio padrão é 2. Bom, galera, sobre variância e desvio padrão, para fins da nossa certificação CPA 20, o que vocês têm que saber é isso.
Reforço, em estatística tem muito mais coisa a respeito dessas medidas de dispersão, mas eu tentei simplificar aqui para o que cai em prova da mínima. Tá? A gente vai estudar ainda outras medidas de estatísticas, então tem que estar na ponta da língua o que é o desvio padrão e o que é a variância. Basicamente são medidas de volatilidade. Quanto maior o desvio padrão, quanto maior a variância, maior é o risco do ativo. Fechado, galera?